Gente, olha só. Vamos determinar aqui o erro de truncamento da regra dos trapézios. Porque veja só, a gente está aproximando a função a ser integrada por um polinômio interpolador. E quando você faz essa aproximação na interpolação polinomial, tem um erro nessa aproximação, que a gente chama do resíduo. E é a partir deste erro que vai determinar qual é o erro na regra de integração dos trapézios. Tá bem? Olha só. A gente tem aqui que a integral de a até b de f de x dx vai ser a integral de a até b do polinômio interpolador. Essa aqui é a fórmula de Newton-Cotes. Só que tem um erro associado à interpolação, tá? Que é o chamado de resíduo. Ótimo! Então aqui vai ficar a integral de a até b do polinômio mais a integral do resíduo, do erro da interpolação. Beleza. A integral é calculada exatamente, tá? A integral é calculada normalmente, de forma analítica, tá? Então, daqui para baixo não tem erro. O erro está todo aqui, tá? Este erro vamos chamar de epsilon, tá bom? Então nós podemos pegar aqui este erro, vamos pegar na fórmula de Newton-Gregory, Rn de x, polinômio de grau n. Como é que é? Primeiro eu vou chamar a minha variável z, eu vou dizer que esse z aqui, ele é x menos o x0 sobre o passo. Então vai ficar z, z menos 1, z menos 2, z menos 3 e por aí vai, até esse z menos n, tá? Sobre n mais 1 fatorial. E aqui vem aquele termo, o tamanho do passo, como eu estou passando para a variável z, aqui fica esse h, tá? Fica h elevado a n mais 1, vezes a derivada de ordem n mais 1. De que si, tá? Esse que si é um ponto qualquer dentro do intervalo. E essa aqui é a derivada de ordem n mais 1. Se você for pegar a regra do trapézio que a gente vai fazer aqui, n é 1, que é uma reta, um polinômio de grau 1, tá? Então, vamos precisar da derivada segunda. Spoiler dos vídeos mais para frente. Quando você for pegar a regra de Simpson, vai pegar um polinômio de grau 2, uma parábola, aqui vai ser P2, e aqui quando você for calcular o erro 2, vai ser a derivada terceira. Por aí vai, tá bom? Então, como nós estamos com a regra dos trapézios, vamos pegar aqui n igual a 1, tá bom? Simples, n igual a 1. Regra dos trapézios, a gente usa um polinômio de grau 1. A gente usa uma reta como interpolação. Beleza? Então, como é que vai ficar o resíduo 1? R1 de x, né? Aqui está em x, mas não tem problema, tá? Esse R1 de z vai passar para o R1 de z quando n for 1, tá? N igual a 1. N igual, vou pegar só z, z menos 1. Só isso. Z, z menos 1 sobre 2 fatorial h ao quadrado, derivada segunda, num dado ponto dentro do intervalo. Tá bom? N mais 1, n igual a 1, fica a derivada segunda. Então, o erro na regra dos trapézios vai ficar a integral do primeiro resíduo. Simples, tá? Então vai ficar, aqui está em z, vamos passar para z. Então, de novo, igual lá no vídeo
sobre as regra dos trapézios. Se você chegou agora, dá uma olhadinha aqui na playlist. Na playlist tem tudo sobre a integração numérica, tá tudo bem direitinho, tá bom? Então, de A até B, quando o x for A, vai ficar A menos A, porque o x0 é A, dá zero. Quando o x for B, B menos A é H, dividido por H dá 1. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1. Tá bom? De que? Z menos 1 sobre 2 fatorial, é 2, H ao quadrado, a derivada segunda num ponto aqui, que vai ser uma constante. Quanto que é o meu dx? Passa esse H para cá, vai ficar x, vai ser HZ mais x0. Quando você derivar, dx vai ser H dz. Então, H dz. Então, dx vai ser H dz devido a isso aqui. Tá? E agora? Só integra. Vamos lá. Vou colocar esse H com esse aqui, vai ficar H ao cubo. Então, vou colocar já aqui fora da integral, H ao cubo sobre 2. Isso aqui já é constante, porque está sendo aplicado num ponto. Tá? E aí, integral de 0 até 1, z menos 1. Tá bom? Faz aqui a distributiva. H3 sobre 2. Vai ficar a integral de 0 até 1, z quadrado, menos z. Tá? Integral de z quadrado dá z3 sobre 3, integral de z vai dar z2 sobre 2. H3 sobre 2, derivada segunda. E aqui vai ficar z3 sobre 3 menos z2 sobre 2. De 0 até 1. Tá? Substitui o 1, vai ficar 1/3 menos meio. H3 sobre 2. 1/3 menos meio dá menos 1/6. Tá? Ou seja, menos sobre 12. Tá aqui, ó, esse com esse. Então, o erro na regra de Simpson, desculpe, o erro na regra dos trapézios vai ser menos H3 sobre 12 e a derivada segunda num dado ponto dentro do intervalo. Daí, então, a regra dos trapézios nos confere um erro de H3 sobre 12 vezes a derivada segunda num dado ponto dentro do intervalo. Tá bom? Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Olha só. Vamos calcular o erro máximo quando a gente aproxima esta integral aqui pela regra dos trapézios. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é da derivada segunda. Tá? Vamos calcular a derivada segunda. A função é 1 sobre x. Quanto é que vai ficar a nossa derivada primeira? F' de x, aqui vai ficar menos 1 sobre x2. E a derivada segunda vai ser 2 sobre x3. Tá bem? Então, essa função aqui ela é decrescente. No intervalo de 1 a 2, como ela é decrescente, o valor máximo dela vai ser em x igual a 1. Tá bom? Veja, ela é decrescente no intervalo. Tá? Então, quando a gente pegar aqui este epsilon, esse QC, desculpa, epsilon, esse QC de 1 a 2, vai levar a uma variação de quanto até quanto? De menos, o passo é 1, tá? 2 menos 1. H sobre 12, 2 sobre 1 ao cubo,
tá? Então vai ficar neste intervalo aqui até menos 1 sobre 12, de novo ao cubo, 2 sobre 2 ao cubo. Só para ilustrar de onde até onde está indo nosso erro. Está indo daqui para cá. Tá? Ou seja, isso aqui está dando de menos 0,166 até menos 0,0. Então o erro está aqui dentro. Tá bom? Então eu convido vocês a olhar de novo a playlist. Tem um vídeo anterior que a gente calcula essa integral de 1 sobre x, pela regra dos trapézios. E olha lá que o nosso erro está dentro dessa margem. Tá? Veja que o erro está dentro dessa margem. Então, o erro máximo é em módulo menos 0,166, porque a função aqui é decrescente. Tá bem? Vamos agora olhar como é que fica a fórmula do erro, tá? Para a regra dos trapézios composta. Como é que fica para a fórmula composta? Né? Quando a gente usa a regra dos trapézios composta, a generalizada, você está aproximando a sua função por vários trapéziozinhos aqui. Tá? Então você aproxima aqui por um trapézio, aproxima esse outro aqui, este outro aqui e por aí vai. Tá? Cada um vai te dar um erro. Porque você aplica a regra dos trapézios 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Daqui você vai ter um erro ε0. Daqui você vai ter um erro ε1. Daqui você vai ter um erro ε2. E por aí vai. Aí esse epsilon aqui, εi, tá? Ele é menos H3 sobre 12, F, duas linhas, que se I. Tá? O que é esse que se I? É um pontinho aqui no meio de cada intervalo. Ou seja, esse que se I, ele está entre o xi e o xi mais 1. Que se 0 está entre x0 e x1. Que se 1 está entre x1 e x2. Está bem aqui. O outro está aqui no meio. Qualquer pontinho aqui dentro. Que se 2 está entre x2 e x3. É um pontinho aqui dentro desse intervalo, x2 e x3. E por aí vai. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o erro vai ser, o erro total vai ser a soma dos erros de cada um desses pequenos trapézios. Então, o nosso erro total, se chamar só de epsilon, vai ser ε0 mais ε1 mais ε2 até o último. Ou seja, a soma, né? Somatório. Isso aqui vai ser menos H3 sobre 12, somatório. Esse I vai de 0 até N menos 1. Tá? Porque o H sobre 3, o H3 sobre 12 é o mesmo para todo mundo. Tá? O H é igualzinho para todo mundo aqui. E por que vai ter N menos 1? Porque aqui for N menos 1, vai ser o pontinho entre xn, aqui, e o xn menos 1. Tá? Vai ser entre xn menos 1 e xn. Tá? Não pode passar. Aqui, preste bem atenção que eu vou mostrar para vocês que isso aqui é uma média. A gente pode escrever isso aqui como uma média. A gente não está somando os valores de f, duas linhas em cada pontinho laranjinha aqui? Né? Então, isso eu estou somando. Se você somar e dividir pela quantidade, você não tem uma média? Tem. Olha isso aqui. H3 sobre 12. Tá? Vou fazer assim. Eu vou
multiplicar e dividir por n. N, aqui em cima vai ficar I vai de 1 até n menos 1, f duas linhas de que se I sobre n. Tá bom? Olha só isso daqui, ó. Eu estou somando e dividindo pela quantidade. Isso aqui não é uma média? Não é uma média? Então, vai existir um pontinho aqui nesse intervalo. Vou colocar em qualquer lugar. Vou colocar ele bem aqui. Tá? Tal que a imagem dele aqui é uma média. Esse aqui eu vou chamar de que se barra. F de que se barrado. É um valor médio. Tá? Então, esse n vai ficar. Então, esse erro aqui vai ser menos H3 sobre 12 N F duas linhas nesse ponto médio aqui. Tá? Aí esse pontinho médio aqui, ele está em qualquer valor aqui do intervalo. Tá? Então, este médio, ele está entre x0 e xn. Está entre A e B. Tá? É um ponto qualquer aqui do intervalo. Tá? E aqui, quanto que é o H? O H não é B menos A sobre N? Né? Olha só que importante. Mas H é B menos A sobre N. Quanto que é o N? B menos A sobre H. Vou trocar aqui. Então, este N, B menos A sobre H. Né? Eu tenho este N aqui, vou trocar por este N. Então, vai ficar H3 sobre H, vai ficar H ao quadrado. Tá bom? Então, chegamos na fórmula composta. O erro vai ser menos B menos A ao cubo sobre 12 N quadrado, porque quanto que é o H? B menos A sobre N. Tem esse N aqui, tá? Então vai ficar N quadrado. E a derivada no ponto médio ali. Tá? E esta é o erro de truncamento da fórmula dos trapézios composta. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Exemplo 2. Em quantos subintervalos é necessário particionar o domínio de 0 a 1 para estimarmos a integral aqui abaixo com 4 casas decimais corretas, tá? Essa integral aqui ela é muito importante lá na estatística, né? Que esta função aqui no integrando é conhecida como a função normal, tá? A distribuição normal de probabilidades, a distribuição gaussiana. Essa é uma função muito importante. Essa integral é muito importante lá na estatística, tá? Então, vamos lá. Ele quer 4 casas decimais corretas. Para que a gente tenha 4 casas decimais corretas, né? Daqui a gente já tem que o nosso erro epsilon tem que ser menor, tá? Do que menor ou igual 10 a menos 4. Tá bom? E aí a gente precisa das derivadas. A regra dos trapézios, precisamos da derivada segunda. F de x, ele é e elevado a menos x2. Tá? Vamos derivar? Regra da cadeia. Derivada exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada do que tem dentro, menos 2x. Tá? Menos 2x aqui. Aí pronto, a gente precisa da derivada segunda, então a derivada segunda
Deixa esse menos 2 aqui. Derivada do primeiro, derivada do x, 1 vezes o segundo. Mais o primeiro, x, vezes a derivada do segundo. Menos 2x é elevado a menos x2. Tá? Ajeitando isso daqui, isso aqui vai dar menos 2 é elevado a menos x quadrado. Tá? Menos com menos mais 4x2 é elevado a menos x2. E aí vamos à nossa fórmula do erro, né? Fórmula do erro, vamos trabalhar em módulo, tá? Então ele vai ser, vamos lembrar aqui, ó, b menos a ao cubo sobre 12n quadrado, derivada segunda. Tá? A gente não conhece qual é esse pontinho aqui. Então a gente tem que majorar esse erro, ele quer o erro máximo. Tá? Então a gente vai determinar aqui o máximo dessa função. Tá? Para a gente achar o máximo, vamos olhar para cá. Tá? No intervalo de 0 a 1, quando x for 1, né, esse valor aqui vai ser menor do que quando for 0. Isso aqui é uma função decrescente. Tá? Então, o valor máximo ocorre quando x igual a 0. Isso aqui é decrescente. Tá? Então, o máximo de f, duas linhas de x, vai ser f duas linhas de 0. E quando for 0, quando x for 0, aqui vai dar 1, aqui vai zerar, vai dar 2 em módulo, tá? Trabalhando aqui em módulo. Isso aqui vai dar 2. Então, quanto é que fica aqui o nosso erro? O nosso erro aqui vai ficar b menos a dá 2 menos 1, vai ficar 1 sobre 12n quadrado, aqui. E quanto que é essa derivada? 2. Tá? Isso tem que ser menor ou igual a 10 a menos 4. Pronto. Achamos o n. Aqui, 12 por 2 vai dar 6. Esse 6 vai multiplicando. Tá? Então, vai tirar a raiz. Esse n tem que ser maior ou igual a 41. Tá bem? Vai ficar a raiz de 6 aqui. Então, n tem que ser maior ou igual a 41. E, de fato, se você colocar 41 na fórmula do erro, a gente vai ter que esse erro para n igual a 41, ele vai ser 3,6475 vezes 10 a menos 5. Realmente é um erro abaixo de 10 a menos 4. Tá? E claro que, se você pegar um número de subdivisões menor do que 41, vai dar um erro de 10 a menos 4. Só que a gente não tem como determinar esse número precisamente. Tá? Então a gente já majora, que você vai ter uma margem de segurança para poder determinar qual é esse valor de n. Tá? Não tem como você saber exatamente qual é aquele valor de n, porque a gente está majorando esse valor aqui, desta função. Tá bem? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Deixem um like aqui de vocês. Entre nas playlists do canal, tem vários assuntos bacanas de matemática e de física, então certamente algum assunto vai ser de grande ajuda para vocês, tá bom? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.